Ai, esqueci. Mas assim, eu já repeti muito, mas assim, então eu estou falando aqui das características de um pulso, falei um pouco das propriedades de medida da energia que chega por segundo, dada pelos feixes de luz, assim, o feixe de luz está entregando à amostra uma dada energia por segundo, isso é dado em watt. Energia por segundo, a escala, isso é exatamente watt. Então, o pulso, o laser pulsado, então ele se repete periódico a repetição de pulso. Então, eu tenho aqui um tempo entre pulsos, peak-to-peak time. Então, eu vou ter aqui um tempo entre pulsos. Então, nesse tempo aqui, eu vou ter um pulso, certo? Se eu começo aqui e acabo aqui, esse aqui vai me dar o período, esse período. Então, eu vou ter nesse tempo aqui um único pulso. Isso é importante entender isso. Então, o peak-to-peak time, ele vai me dar, então, exatamente o tempo que dura, não o tempo de duração do pulso, mas o tempo que leva entre dois pulsos. Correto? Então, a gente pode calcular esse tempo entre dois pulsos e lembra que entre esse tempo eu sempre vou ter um pulso. Certo? Assim, ó, eu posso medir esse tempo entre picos, mas eu posso pegar em qualquer ponto aqui. Sempre, quando eu faço isso, eu encontro naquele intervalo um pulso. Então, esse tempo aqui, ele é caracterizado, vai me dar o tempo entre pulsos, e também você pode lembrar que eu vou ter exatamente dentro desse intervalo um pulso. Né? Então, esse tempo é dado por um parâmetro que os lasers têm, que é dado, que é a taxa de repetição dos pulsos. Então, esse pulso aqui, ele está entregando por segundo 80... Então, a cada segundo é como se fosse chegando energia, chegando fósforo, chegando, não é? Aqui eu estou falando em pulso. 80 vezes 10 a 6 pulsos por segundo. Então, esse trem aqui, a cada segundo, vai chegar na amostra 8 vezes 10 a 7 pulsos. 80 milhões de pulsos, certo? Para essa repetição aqui. Então, esse aqui é um valor típico de repetição de laser que mede, que é usado em microscópio, que é dado para medir a fluorescência. Por que é isso? Isso é interessante. Geralmente, a gente usa um laser de alta repetição, taxa de repetição. Por quê? Vou explicar agora. Eu já falei da largura, mas eu vou falar desse valor aqui, 80 MHz. Por quê? Quando eu inverto essa taxa aqui, ó, essa taxa, eu falei que eu tenho um período, que é exatamente o tempo entre picos. Então, quando eu calculo o tempo entre picos, eu inverto, eu vou ter aqui 12,5 nanosegundos. Olha que interessante, 12,5 nanosegundos é o tempo típico. Vocês lembram que eu falei que a emissão ocorre num tempo típico, aqui ó, vamos voltar lá, desculpa, eu não falei, o tempo típico de emissão é da ordem de nanosegundos, certo? De nanosegundo, então, se eu tenho aqui 12 nanosegundos, então os fótons, eu jogo luz, eu excito com o pulso, tiro a luz e vejo como os fótons vão cair aqui. Eu não quero, quando eu faço medidas ai meu Deus, deixa eu voltar aqui. Quando eu faço essa medida de contagem de fótons, eu preciso ter apenas um único fóton entre pulsos. Senão, eu não consigo medir direito. Eu vou explicar isso por quê mais tarde. Então, o objetivo aqui é ter um único fóton entre pulsos. Aqui. Então, eu excito e, nesse tempo aqui, naquele conjunto de amostras que eu excitei, certo? Lembra que eu estou recolhendo aqui luz, assim, eu excito, mas estou recolhendo uma fraçãozinha de luz. E se a intensidade desse laser é pequena, eu consigo discriminar fótons, certo? Assim, então,
Mas isso não é importante agora. Mas o importante é que eu entenda o laser, certo? O processo de excitação pulsada. Então, eu estou aqui na faixa de 12 nanosegundos, é tempo suficiente para esses fótons chegarem, já que eu estou excitando em nanosegundo, o decaimento é em nanosegundo, esse aqui é o tempo, tipo, está da ordem dos tempos de decaimento. Por que eu preciso ter alta repetição? Porque eu preciso acumular, na medida de tempo de vida, eu preciso ter um fóton para contar o tempo entre o pulso e o fóton aqui, ó. Certo? Esse tempo, eu preciso contar ele. Se vierem 2 fótons, eu já perco informação desse fóton aqui e eu conto o tempo desse fóton que chegou aqui, certo? Então eu perco informação. Eu vou explicar isso mais tarde, mas o ideal seria medir um único fóton entre pulsos. Mas assim, então, o que eu quero falar é o seguinte. O que eu quero falar voltando aqui, eu estou me dispersando na edição aqui, mas na excitação, esse tempo aqui é o tempo típico de medidas de tempo de vida. Certo? Por que eu preciso de taxa de repetição alta? Porque cada fóton entre pulsos aqui vai ser acumulado, eu não sei se vocês lembram que eu mostrei para vocês, eu vou acumulando eles aqui. Quanto mais eu acumulo aqui, mais rápida é essa medida de acumulação. Certo? Assim, então, quanto maior... Já pensou que eu tenho um laser aqui de 20 MHz ou de 1 MHz? Eu tenho um pulso aqui, espero um tempão para citar a amostra. Dou outro pulso, recolho um fóton e assim por diante. Então, quanto mais baixa a taxa de repetição, melhor é. Mas se eu abaixar muito, esse pulso vai estar aqui. Ó. Então, eu perco o fóton que no meu decaimento, porque eu posso ter fóton que eu dou esse pulso, o fóton está caindo aqui. Ó, certo? Então, 80 MHz é o tempo típico de medida de repetição de lasers que existe, que a gente usa para fazer medidas de tempo de vida. Então, o que é interessante é que, porque mais baixo, mais pulso por segundo, esses pulsos aqui vão estar muito juntos, certo? Então, isso não é legal. Então, 12 nanosegundos é tempo suficiente para eu medir todos os processos de fótons que estão caindo, com diferentes atrasos aqui, que a gente vai medir por dentro daquelas caixinhas aqui, certo? Isso eu não falei na última aula, talvez agora fique mais claro para vocês. Eu achei que foi uma falha minha. Vocês desculpem. Esses dias também eu estou super ocupado, mandando projeto para tudo quanto é lugar, com esse negócio do coronavírus. Então, eu participei de inúmeras chamadas e fiz projeto. Hoje, eu acabei de mandar um projeto para a FAPESP ontem. Então, assim, está uma loucura a minha vida. Eu peço desculpa por isso, assim, pela falta de tempo que eu estou tendo. Mas, assim, eles estão falando que esse negócio todo vai até o ano que vem, então a gente vai ter tempo suficiente para dar aula para vocês até o ano que vem e passar tudo para vocês, tudo que eu sei para vocês. Eu estou brincando, mas as perspectivas para o Brasil são ruins. Mas, de todo modo, a gente não volta para a sala de aula tão cedo. A gente não acaba esse curso tão cedo. Mas a perspectiva é terminar em setembro. Mas eu não sei ainda, ninguém sabe. Então, vamos lá. Eu calculei, então, o tempo de repetição. Vocês estão vendo que é importante, assim, o tempo de repetição vai me dar o tempo entre pulsos. E o importante é que nesse intervalo de tempo aqui, certamente vai ter um pulso de laser. E certamente vai ter um fóton que a gente quer recolher da amostra para fazer as medidas de tempo de vida. Certo? Então, é por isso que esse tempo é importante. Agora vem um aspecto que é importante, que é o ciclo de atividade ou de trabalho aqui que acontece. Assim. Vocês estão vendo que o 12 nanosegundos para uma largura de... Aqui, então eu vou falar primeiro da largura, que entra esse tempo aqui, a largura do pulso. Essa largura depende de laser para laser, certo? Assim, depende de laser para laser. Eu estou colocando aqui um laser
que a gente está usando, que a gente usa no microscópio, que tem uma largura, que é para a excitação de 2 fótons, que tem uma largura na meia altura da ordem de 100 femtosegundos. Quer dizer, esse pulso aqui dura da ordem de 100 femtosegundos. 10 a menos 13 segundos. É muito rápido. E o resto aqui, agora, sobra para a gente medir o fóton. Certo? Assim, para a gente medir o fóton. Eu dou um pulso, dou uma chacoalhada na amostra. E quanto, olha que interessante, para dada valor médio, quanto de fótons que estão aqui nesse pulso, quanto menor essa largura, maior vai ser assim, a potência que eu vou dar. Mas eu vou explicar isso outra hora, mas assim, eu posso comprimir isso aqui e jogar todos os fótons que eu tenho nesse pulso. Certo? Vocês estão vendo que a amostra passa a ter a maior parte do tempo apagada, o laser. Depois ele dá um pulso, apaga, pulso, apaga. Então, esse duty cycle, ele vai me dar o quanto que o laser vai estar. É uma razão entre o tempo da largura aqui, ó, da largura com o tempo entre picos. Então, ele vai me dar o quanto que o laser vai estar apagado, quer dizer, quanto que o laser vai estar trabalhando, jogando luz na amostra. Eu estou falando que ele passa maior tempo apagado. Então, a partir desse duty cycle, eu posso calcular a energia de pico, a potência de pico. Certo? Vocês lembram que a potência é energia por segundo, então eu posso calcular também a energia entregue por segundo. Certo? Eu posso calcular também o número de fótons por segundo que está sendo entregue, tanto nesse caso, porque cada fóton tem uma dada energia fixa, né, do laser. Eu posso saber, então, a partir da potência, o número de fótons que ele está chegando. E a gente vai ter um trabalho sobre isso, uma lista sobre isso, que a gente vai passar para vocês logo. A gente, só na semana passada, que a gente decidiu a respeito das listas, porque a gente estava esperando um feedback de vocês para a gente passar essa lista. Eu também estava muito ocupado e, assim, a gente tem que fazer essa lista e entregar para vocês. Então, eu queria saber a potência de um pico, certo? Em um pico. Então, o que é a potência? Eu pego a potência média, quer dizer, a potência entregue para milhares, assim, 8 vezes 10 a 7 pulso por segundo. Eu quero saber a potência de um pico. Então, eu pego o valor médio, a potência média, e falo que eu quero medir a potência de um único pulso. Então, esse fator aqui vai me falar que eu estou tratando um único pulso. Se eu pego esse tempo, a largura, e divido por esse tempo, eu vou falar que nesse intervalo aqui, o laser entregou esse pulso para a amostra. Certo? Então, quando eu multiplico a potência média por esse valor aqui, é fácil ver assim, se eu divido a potência por esse tempo aqui, ó, isso já me dá que a potência entregue nesse intervalo de tempo. Mas só que não é o tempo real, esse tempo aqui, porque o laser só fica ligado em uma fração de tempo. Isso aqui vai me dar a fração de tempo, uma fração que vai me falar o quanto que o laser vai estar atuando. Então, se eu divido a potência média pelo tempo t, isso aqui já vai me dar a potência nesse intervalo. Mas eu tenho que compensar por esse fator aqui, ó, por esse fator que é a largura. Ele está falando que só nesse intervalo aqui que ele está fazendo um trabalho. Então, esse fator aqui que compensa, é uma regra de 3 aqui, dá para ver. Se no tempo t eu tenho uma potência tal, nesse intervalo aqui eu vou ter uma outra potência, que é exatamente a potência de pico. Essa potência de pico, então, vai me dar
exatamente a potência do pico a partir da medida que eu fiz no power meter, certo? Esse aqui é a medida do power meter e esse aqui vai me dar a potência de pico. De cada pico, né? Assim, de cada pico eu tenho essa potência. Eu posso, a partir daqui, calcular também a energia, como eu falei, desse pico aqui, a energia entregue, que vai ser exatamente se eu multiplicar por T. Então, isso aqui é a potência por pulso, assim, a potência por pico. Se eu multiplicar por esse tempo, por esse intervalo de tempo, que eu sei que aqui eu tenho um pico, nesse intervalo aqui eu estou entregando uma dada energia, porque isso aqui é por energia por segundo, é uma regra de 3, né? Então, no tempo, nesse intervalo pico aqui, eu vou ter então, a energia entregue, porque a energia, porque aqui eu não preciso mais falar por pulso, assim, nesse intervalo eu entrego uma dada energia, então é só multiplicar pelo tempo dele, e isso vai me dar a energia por pulso. Assim, dá uma pensada nisso aqui, mas a gente vai falar mais nisso, certo? Eu só estou dando uma pincelada aqui, só para vocês verem. Então, assim, pulsado é interessante também, assim, isso não muda nada. Se eu quero saber a energia por pulso ou a potência entregue por pulso, eu posso fazer a partir desses parâmetros que a gente mede. Então, é dado o laser, quando eu compro ele, duas coisas são dadas. A repetição, isso é fixo, esse aqui é fixo, e tem a largura do pulso. Certo? A largura do pulso é dada também, eu compro ele assim. Certo? Então, eu posso, e a potência eu seto, eu ajusto lá no microscópio. Mas eu sei que ele vai me dar, assim, quando eu estou medindo lá, ele vai me dar uma potência fixa de saída no laser pulsado, esse laser aqui, ó, de 3 watts. Isso é energia demais, E a gente é obrigado a baixar a intensidade do laser no software para que eu entregue uma energia bem mais baixa, assim, só 5% da energia. Então, eu estou entregando, normalmente, quando a gente mede, a gente entrega pouca potência, a gente não precisa jogar muita potência. Então, eu coloquei aqui 5%, então vai ser 150 miliwatts, que é o valor médio desse laser pulsado. Então, eu tenho um valor médio aqui, energia entregue por segundo, que é esse aqui, ó, e isso vai me dar, então, o que eu estou jogando na amostra, certo? Então, a partir daqui, eu posso, então, tirar as outras coisas. Nisso aqui, a partir eu tenho que o tempo de pico to pico, como eu já falei, é 12,5 nanosegundos. O tempo entre esse due time, quanto menor a largura do pulso, se o laser de repetição esse T fixo, quanto menor a largura do pulso, menor vai ser esse tempo aqui, ó. Em menor tempo, o pulso vai entregar energia para a amostra. Então, assim, se o laser tem uma largura de pico alta, então esse número aqui cresce, certo? Ele fica maior, assim, geralmente fica maior, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, à medida que esse pico aqui vai ficar mais largo. Vocês desculpem, eu tenho que arranjar uma mesa para escrever com o mouse terrível. Mas assim, então esse aqui é esse número que eu calculei para esse laser aqui, certo? Eu posso então calcular para essa potência média, que eu meço com o power meter, eu meço com o power meter aqui, ó. Eu venho aqui e coloco o power meter, tiro a amostra e meço a potência que ele está entregando para a amostra. Em vez de dar com a amostra, eu ponho a cabeça do power meter, quer dizer, o sensor, ele vai medir essa potência. Ai, gente, eu estou falando demais, né? Então, mas eu tinha que falar isso, assim, vocês me desculpem, mas isso faz parte da aula. Eu preferia adiantar essas coisas, para vocês não pensarem que as minhas aulas são mais teóricas não, são mais chatas. Então, eu estou incorporando coisas do laser aqui já
só para vocês não pensarem que estou desvinculado da proposta do curso. Então, estou gravando essas coisas. Hein? Então, vamos lá. Vocês estão muito calados, eu não estou gostando disso. Pelo amor de Deus, fazem pergunta. Pelo amor. A única que fez pergunta foi a Amanda. A Amanda está ganhando crédito comigo, e quem fica calado fica sem crédito. Então, na hora que eu dou nota, eu sempre olho a atuação do aluno durante a aula. Pelo amor de Deus, tem que perguntar. Ô Melissa, dá um jeito nesse povo aí, porque a Melissa sempre ela pergunta muito, mas ela está calada. Mas vamos lá, para frente aqui. Então, a potência de pico, então, vai ser 150 miliwatts, que é a potência média, esse duty cycle, eu botei, então, uma potência média da ordem de 1,2 por pico, 1,2 microwatts. Isso aqui é alto, isso aqui é extremamente alto. Isso aqui, a gente vai ver, aqui é muito forte por segundo. E esse laser aqui foi feito para ter muito foto mesmo, assim, é um laser para citar 2 fótons. Então, é muito forte por pulso, é muita energia por pulso aqui, é muita potência. Eu posso transformar isso aqui em energia por pulso. Quando você vê em energia aqui, vai dar da ordem de 10, vai dar da ordem de nanojoule. Eu pego, então, a energia por pulso, pego a potência média, vejo a largura do pulso, vezes o tempo, quer dizer, tempo de pico to pico, eu vou ter, 10 a menos 9 joule. Quer dizer, em termos energéticos, isso é baixo, mas se você calcular, isso vai dar por volta de 10 a 10 volts por segundo. 10 a volts por pulso. 10 a menos 10 a 10 volts por pulso. É fácil essa conta, já que eu tenho que levar em conta a energia do laser que eu não dei aqui e tenho que levar em conta para saber o número de fótons, a energia do laser e também falar que eu tenho que transformar isso aqui em eletronvolts, porque a energia do fóton é tão pequena que tem que ser usada a escala de eletronvolts. Então, a energia de um fóton tipo é da ordem de 10 a menos 19 joules, certo? Assim, isso vai me dar eletronvolts. Mas, de todo modo, assim, é só para vocês terem uma ideia, eu não posso ficar muito tempo aqui também, senão a gente não acaba a aula. Mas eu acho que ficou claro, né? Assim, a importância dos lasers pulsados, a equivalência de medidas de potência. Então, você vai usar o mesmo aparelho palmito para medir laser pulsado e laser contínuo, só que levando em conta agora esses aspectos de repetição e largura de pulso, e a gente vai saber, então, a partir daí, o número de fótons que eu estou entregando, quer dizer, ou a energia por pulso que eu estou entregando, para a gente fazer o estrago que a gente quer, certo? Assim, então, mas a gente vai tratar isso mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia das coisas. Eu esqueci de colocar aqui em termos de número de fótons, mas isso a gente vai ver isso mais à frente. Então, como eu falei, eu estou interessado na emissão transiente ou medida de tempo de vida, né? Assim, então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente excita a amostra. Quando eu excito com pulso largo, eu alcanço um estado estacionário, é a mesma coisa que eu estou excitando com laser contínuo. Então, eu vou ter o número de moléculas excitadas no segundo ou no tempo, assim, um valor médio de estados excitados, quer dizer, de moléculas excitadas num dado tempo, certo? Então, esse processo alcança um dado valor. Eu falei que na aula passada o vermelho não corresponde à intensidade do laser, assim, eu só estou comparando as duas curvas. Na realidade, essa curva que sobe bem mais embaixo aqui, essa curva vermelha, desculpa aí, aí eu tiro o laser e vejo como a intensidade de emissão decai. A gente chama essa curva aqui de transiente. Eu tenho um transiente na subida, um transiente no decaimento, e
Então, essa medida, esse decaimento aqui que a gente mede para medida de tempo de vida. Assim, medida de tempo de vida. O que a gente faz é não usar um laser de largura rápida, o que a gente usa largura grande, e sim um laser pulsado, bem estreito, com largura bem estreita, como eu falei, de dar o pulso, excita a amostra, excita um punhado de moléculas, essas moléculas decaem no tempo. Eu falei que esse decaimento aqui, cada molécula vai emitir um fóton aleatoriamente, certo? Vai depender dos processos que eu falei aqui, todos esses processos de migração, etc., de transferência, etc., de relaxação, que no final vai cair na ordem de nanosegundo. Então, eu tenho aqui a faixa de nanosegundo, eu tenho um laser, o próximo laser vem aqui, ó, certo? Mais à frente, desculpa aí, nessa sequência de pulso aqui, o próximo laser vem num tempo bem posterior. Então, eu tenho tempo aqui para medir esses eventos de decaimento, medindo foto por foto. Eu, então, divido essa escala de tempo em caixinhas, só para ilustrar, assim, de forma... Aqui estão as caixinhas. E eu, então, estou interessado em saber num dado tempo, quantos fótons chega dentro dessa caixinha aqui, quando eu começo a medir. Então, para eu não embaralhar as coisas, assim, eu tenho que medir o tempo da chegada de cada fóton, né, assim, da ordem de nanosegundos de chegada. Eu tenho que medir, então, eu disparo com o laser, e quando o fóton chegar, eu paro o cronômetro. Então, eu meço a diferença de tempo entre o pulso e a chegada do fóton. Então, existe uma eletrônica toda desenvolvida e muito elaborada, que eu consigo medir, então, um único fóton. Eu vou falar, então, das fotomultiplicadores e dos detetores de avalanche, os diodos de avalanche mais à frente. Por que eles detectam, assim, esses fótons, únicos fótons. Então, eu estou falando que eu consigo fazer isso, eu vou colocando nas caixinhas esses fótons, e à medida que eu vou acumulando, eu mostrei para vocês que o laser é um trem de pulsos, né? Assim, a cada segundo eu entrego aqui 8 vezes 10 a 7 pulsos, certo? Assim, 8 vezes 10 a 7 pulsos por segundo. Então, a cada segundo, eu tenho uma probabilidade entre pulsos que eu tenho a probabilidade de ter um fóton, então, no fundo, a cada segundo, eu vou ter aí, no máximo, já que eu tenho um fóton por cada pulso, no máximo 8 vezes 10 a 7 fótons acumulados por segundo, certo? Assim, então, eu vou acumulando nas caixinhas e no processo final eu tenho essa distribuição aqui. Essa distribuição é uma distribuição que ocorre devido a esse processo de decaimento que é aleatório, certo? Assim, é aleatório. A probabilidade de ocorrer em baixos tempos da ordem de nanosegundo é alta, à medida que eu vou aumentando o tempo, a probabilidade de ter moléculas emitindo em tempos longos cai. Então, esse é a curva de decaimento. E quando eu pego essas caixinhas e diminuo o tamanho delas, a largura delas, eu passo com um contínuo, certo? Então, eu tenho uma curva de decaimento, então, que eu vou acumulando cada intervalinho de tempo os fótons chegando. Eu creio que está claro, porque ninguém está falando nada, eu vou metendo, eu vou falando, certo? Então, é interessante, então, medir um fóton a cada entre pulso, certo? Entre pulso, e não mais que o fóton. Então, assim, já que eu tenho 8 vezes 10 a 7 pulsos aqui, é interessante eu ter, então, se eu tiver muito fóton chegando, então eu vou acumulando fóton entre pulsos aqui, isso não me interessa, porque isso vai me atrapalhar a medir o tempo de um fóton, certo? Assim, de chegada de um fóton. Então, eu tenho que reduzir a intensidade do laser de tal maneira, assim, contar fótons abaixo do tempo dessa taxa de repetição do laser,
que é da ordem de 80 vezes 10 a 6 pulsos. Então, eu tenho que ter aqui menos que 10 a 6 fótons chegando, senão eu vou ter acúmulo de fótons entre pulsos. Certo? Então, tem que ter garantias. E quem vai falar isso? Então, assim, se eu tiver uma contagem de fótons da ordem de 10 a 6 fótons, então eu estou próximo do tempo de repetição do laser, né, da taxa de repetição do laser. Acima disso, eu vou ter 2 fótons entre pulsos. Então, se eu diminuo a coleta de fótons, assim, diminuindo a potência do laser, etc., eu posso ajustar que eu sempre vou ter que trabalhar na contagem de fótons menor que a taxa de repetição do laser. Senão, eu vou ter problema de medida. Mas essa medida aqui é absoluta. Se eu tomo cuidado disso então, nesse aspecto, eu não tenho erro de medida do tempo de chegada para cada fóton. Então, eu tenho um reloginho aqui que mede isso. Eu tenho, então, como eu falei, eu vou medindo e vou acumulando dentro das caixinhas até chegar a uma curva, quase um contínuo, e aí eu me dou por satisfeito para a medida, então eu tenho aqui a curva de decaimento. O que é interessante é que eu falei na última aula que esse decaimento aqui tem um formato, certo? Assim, ele é uma função exponencial. Certo? Assim, é o que rege isso aí, não tem outra coisa. É um decaimento, é uma lei isso aqui, certo? Não tem outra coisa. Se a molécula estiver isolada. Eu vou falando, hein? Assim, isso eu já falei na última aula, então eu recolho fóton e jogo nos detetores, certo? Aqui, então, eu falei que vai ter informação alguns fótons do laser, e aí a fluorescência, certo? Sinal isolado. Eu tenho que isolar isso. E quando eu integro esses fótons chegando, eu tenho essa curva, e essa curva, então, eu posso, como eu falei na última aula, representar em termos de contagens, número de fótons chegando por segundo, por tempo, certo? Assim, número de fótons por tempo. Então, essa curva aqui vai me dar valor absoluto de chegada de fótons. E o que é interessante, vocês estão vendo aqui, eu estou bem abaixo da repetição, do tempo, da taxa de repetição lá, bem abaixo de 8 vezes 10 a 7 fótons por segundo. Fótons não, pulsos por segundo. Certo? Então, eu consigo contar, a estatística é boa, vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo que eu estou contando aqui 10 mil fótons por segundo. Aqui, ó, 10 mil fótons por segundo, e está me dando uma curva perfeita. Eu posso escrever em termos de um decaimento exponencial, como eu estou mostrando aqui, mas essa curva exponencial fica bem melhor se for uma exponencial pura, ou de qualquer outra forma. Aqui eu normalizei aqui várias amostras aqui. Eu tenho, olha aqui, o sinal do laser chegando aqui, que é essa curva preta. Vocês estão vendo que o laser é muito rápido, porque eu falei que ele dura aí 10 a menos 13 segundos. Por que ele aparece aqui numa escala de nanosegundos? É porque isso aqui é a resposta do meu aparelho, do meu detetor, que é lento, certo? Então, ele vai ver aqui o limite. Esse aqui vai me dar o limite de resposta do meu aparelho. O que está acima, depois desse limite, eu estou medindo certo. Eu estou medindo fótons que estão chegando atrasados muito depois que o pulso chegou. Certo? Assim, fótons atrasados em tempos posteriores. Aqui, ó, tempos posteriores. Então, eu estou vendo, então, a curva, a resposta do laser, que a gente chama, aqui, ó, que a gente chama de, desculpa um pouco, aqui a gente chama, então, de RF, do inglês, função, ai meu Deus, eu estou cansado já, RF, ai meu Deus, perdi o nome, eu vou falar aqui agora, função de resposta, ai meu Deus, é a resposta
do laser, só que no inglês eu perdi aqui agora, eu estou cansado já, pelo amor de Deus. Mas eu vou chegar, eu tenho ela escrita aqui, né? Então eu tenho aqui, então, vocês estão vendo que se for um decaimento exponencial puro, eu vejo uma reta, num gráfico log por tempo, eu vejo uma reta. Então, traçar essas curvas num gráfico log é interessante porque aqui eu vejo só poucas ordens de grandeza, eu vejo aqui que eu posso contar aqui 10 fotos por segundo, que eu estou vendo esses 10 fotos por segundo aqui. Eu tenho sensibilidade suficiente para medir, então eu passo de 10.000 para 10 fotos por segundo que eu consigo medir com esses aparelhos. Então, vocês estão vendo que eu tenho várias ordens de grandeza que eu consigo seguir o decaimento dos fotos quando eu faço numa escala log. Eu consigo ver coisas muito, muito pequenas. A escala log tem a capacidade de mostrar coisas. Aqui é ao mesmo tempo, né? Assim, é a mesma escala de tempo, coisas que ocorrem aqui que eu não consigo ver nessa curva. E, geralmente, então, a gente usa a escala log por tempo por causa disso. A gente vê o processo todo de decaimento, chegando aqui à sensibilidade de um foto por segundo para esse aparelho aqui, certo? Correto, gente? A Amanda está perguntando. Por que pode ocorrer esse atraso? A Amanda está perguntando, é esse atraso aqui, Amanda, do fóton, de emitir do fóton? Não, é estatístico. A molécula, ela emite estatisticamente, não tem um tempo fixo, certo? A gente sabe que é da ordem de nanosegundo, mas uma emite num tempo, a outra emite num tempo, então o atraso vai ser dado por aquela molécula que emitiu num tempo menor, outra emitiu. Isso aqui, cada molécula, estou recolhendo foto de um conjunto muito grande de moléculas aqui, mas só que estou selecionando um foto entre pulso. Então, assim, uma molécula emite num tempo, eu citei, aí ela, dependendo de onde que ela está, ela vai ter que cair mais rápido ou mais lento. Então, isso vai dar uma estatística, e no final vai dar uma distribuição, que é um comportamento que a gente chama de igual, assim, para todas as moléculas. Aqui é como se uma molécula estivesse decaindo, mas ela decai emitindo um único fóton. Então, assim, esse é o comportamento, vai me dar, então, uma curva de decaimento, quando eu superponho, né, assim, quando eu superponho, faço aquela integração, vou pondo dentro da caixinha os fótons que estão chegando nesse tempo aqui, vou acumulando. Então, no final, isso aqui vai dar o comportamento de decaimento naquela amostra que eu estou vendo. Então, assim, eu falei, então, tá claro, né, Amanda? A Amanda falou que entendeu. Então, eu tenho aqui, no caso de comportamento monoexponencial, a gente vê que tem que ser uma reta. E se eu tiver dois comportamentos, dois decaimentos, assim, eu vou explicar esse termo errado, mas se eu tiver dois processos exponenciais, eu vou ver duas retas aqui, um rápido, assim, um rápido e um lento, certo? Assim, eu vou falar nisso se eu tiver tempo, hein? Puxa vida, estou enrolando vocês, hein? Ai. Mas eu acho que está mais claro hoje, sabe assim? Isso para mim é fundamental, entender essas coisas, assim, o como que a gente é capaz, assim, de... assim, o homem, né? Assim, eu estou falando homem, eu não estou falando a gente aqui, mas isso aqui é uma técnica já difundida no mundo todo. Como que a gente, o homem, é capaz de fazer equipamentos que a gente consegue medir tempos tão curtos e fazer um gráfico desse, certo? Assim, isso me deixa realmente muito orgulhoso de participar desse pessoal que tem a capacidade de medir, de fazer equipamentos, etc. Assim, a gente faz parte disso, a gente não pode esquecer disso, certo? Assim, é fundamental isso, assim, a gente reconhecer que a gente é um ser atuante e a gente está fazendo ciência, e se a gente entender esses aspectos, fundamental, porque é aqui que vai dar os saltos quânticos, sabe assim? Não adianta nada a gente
falar para o aluno que a gente tem um decaimento exponencial, se a gente não entende o que eu falei aqui, certo? Assim, é importante entender, e se a gente entender cada detalhe, a gente entende os processos, então, mais a gente vai entendendo as coisas, e a gente precisa formar gente aqui no Brasil que tenha a capacidade de entender as coisas e de participar de um conjunto de pesquisadores no mundo todo que tenham um entendimento global dos processos ópticos em moléculas. Então, assim, isso para mim é fundamental. Por isso que eu estou dedicando esse tempo maior nessa pandemia com vocês, coisa que eu não faço em sala de aula, assim, presencial, porque a gente não tem esse tempo. Certo? Então, eu falei para vocês que o decaimento é exponencial, então eu tenho um número de fotos que vão chegar no tempo t, pelo número de fotos no tempo zero. Então, a função que você escreve no tempo zero, eu falei que, né, assim, é estatístico, à medida que eu vou contando, assim, eu vou ter que, para um dado, eu paro a medida, então vou ter que um número grande de fotos chegando para tempo próximo do laser aqui, para tempos curtos, certo? Eu não consigo ir além do laser aqui, porque a função resposta vai depender da sensibilidade, vai depender de como esses aparelhos respondem a um pulso de laser. Então, ele leva um tempo para responder e isso faz com que os fotos chegados por laser aparecem aqui. Quanto melhor esse aparelho, quanto menor esse tempo, mais curto, menos esse laser entra nesse tempo que a gente vai usar nessa região aqui, que já está medindo os fotos, o tempo de vida. Certo? Eu vou falar mais disso, assim, então no tempo zero, no tempo zero eu vou ter um número de fotos e no tempo posterior vai descrever essa função exponencial. Isso aqui é uma lei, assim, qualquer decaimento ocorre nessas taxas aqui, nesses processos. É um processo quântico, assim, a estatística vai levar a essa função. Então, eu posso até falar por que isso ocorre, assim, mas, bom, eu posso, em outra época, falar, assim, assim, isso vai depender do grau de necessidade e de entendimento a gente precisa. Também, se eu falar, né, assim, eu poderia falar aqui, mas eu não vou acabar a minha aula, mas vocês podem conferir que essa função que rege no final, né, assim, quando eu faço todo esse acúmulo de pontos aqui, de fotos, é essa função que vai descrever esse processo. E eu posso, então, aqui vai estar incluído o tempo de decaimento, a taxa de decaimento radiativa, que a partir, e também todos os processos não radiativos que eu falei, todos os ralos que aparecem nesse intervalo, com taxas próximas desse intervalo, desses tempos radioativos, que competem e eliminam fótons, vão estar embutidos nessa medida. Então, o tempo de vida, aqui eu vou falar agora da Letícia, que fez aquela pergunta. A pergunta da Letícia perguntou se uma molécula de tamanho de conjugação maior, ela tem um tempo de vida maior. Assim, como eu falei, o tempo de vida... deixa eu ver se eu lembro. Não falei ainda não. Eu vou falar agora, desculpa. Eu vou falar agora. Então, esse tempo de vida aqui vai ser exatamente dado por essa relação aqui, ó, 1 sobre o inverso da taxa total. E essa taxa não radiativa inclui um punhado de taxas, como eu falei anteriormente, assim, na aula passada. Aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Desculpa aí. Aqui, ó. Tá aqui. A taxa total vai levar radioativo, vai ter
Ai, meu Deus, na última aula eu não lembrei. Tempo de vida radioativo, tempo de vida, a taxa que eu entrego para defeito, a taxa que eu entrego para o estado tripleto, a taxa de transferência entre moléculas e a taxa de relaxação de fônus aqui, certo? Interna, que é essa relaxação que eu estou chamando de E, mas esse tempo de relaxação pelos estados vibracionais. Quando você faz o inverso disso, você tira o tempo de vida de uma molécula. Então, assim, o tamanho da molécula vai impactar aqui nessa taxa aqui, que eu tenho que levar em conta, né, os ralos todos, os processos não radioativos, que começa aqui, que seria essa relaxação por fono aqui, ó, por fono não, desculpa, pelos estados vibracionais, que a gente tem esse termo, fono, mas assim, então, deixa eu ver, a probabilidade de emissão, né, a taxa de emissão, desculpa, então, o E é emissão, desculpa, eu falei, eu cometi o mesmo erro na aula passada, porque isso aqui é de um aluno meu, peguei da tese dele, mas assim, esse K de R é o K de relaxação interna, aqui, esse processo. Então, esse aqui é não radiativo, o que é emissivo aqui é radiativo, é só esse, a taxa radiativa, o resto todos são ralos, que competem se o estado citado está aqui, ele pode transferir para cá, ele pode relaxar, ele pode emitir aqui, então isso vai depender das taxas naquele estado. Então, se a molécula, aqui vocês estão vendo, Letícia, se a molécula é grande ou pequena, assim, ela não vai importar muito quando você olha as taxas, certo? Assim, aqui independe. A taxa de emissão aqui vai depender mais dos processos não radioativos, dados por todas as outras taxas envolvidas aqui, do que propriamente dito em termos de tamanho de molécula, etc. Correto, Letícia? Eu espero que tenha. Mas eu tenho outra relação aqui que vai dar o tempo de vida, eu vou mostrar para você. Assim, agora, se você isola a molécula, tira todas essas taxas aqui, certo? Por exemplo, essa taxa aqui é muito alta, da ordem de 10 a menos 11, 10 a 11 segundos, 10 a 11 segundos a menos 1, essa taxa aqui é 10 a 9, então, se quer uma taxa muito rápida, ela compete com o processo radiativo, mas depois que ele relaxa, ele fica esperando um tempo muito longo, então essa taxa aqui, ela passa a ser desprezível e o elétron passa a decair, vai esperar aqui um tempo longo, quer dizer, uma taxa maior, tempo longo e uma taxa menor, né, assim, uma taxa, desculpa aí, essa taxa aqui é da ordem de 10 a 9, que é 10 a 11, mas essa taxa aqui é o tempo que ele chega aqui embaixo, ele vem rapidamente, fica aqui embaixo esperando, é o tempo que vai dar o tempo de vida. Mas se esses tempos eles são da mesma ordem que o tempo de vida, então eles vão aparecer nessa curva, na curva de decaimento, e eles que vão determinar realmente, então, se eu tenho a molécula isolada, eu vou ter então o decaimento só emissivo aqui, porque isso aqui não é uma perda propriamente dita, esse processo que leva ao estado de menor energia aqui, certo? Rapidamente. Então, assim, no fundo, eu vou ter, então, o tempo de emissão, a taxa de emissão, se eu tenho uma molécula isolada, todos esses processos entre moléculas, eu tenho que levar em conta também passagem para o estado tripleto, quer dizer, as perdas para o tripleto, mas se eu tenho uma molécula isolada, então, assim, todos esses processos para o tripleto, relaxação interna, eles vão contribuir para o tempo de vida.
certo? Assim, então, é isso que eu quero falar. Assim, então, esses processos, eu estou chamando aqui de não radioativo, aqui eles vão, então, aparecer aqui e competir, e eles que vão determinar o tempo de vida de uma molécula, como, assim, mas se a molécula está isolada, por exemplo, os processos de transferência não existem, os processos, mas continuam os processos de transferência para estado tripleto, etc., que entram nessa conta aqui. Eu não sei se eu fui claro, mas mais a concorrência dos processos não radioativos com os processos radioativos que determinam as taxas, assim, a taxa total de tempo de vida de uma molécula. Agora, se eu elimino a taxa, as outras taxas, eu posso determinar os tempos radioativos aqui por medida de tempo de vida. Isso aqui é radioativo, é o que eu estou medindo, certo? Então, se eu vejo um processo monoexponencial, assim, se eu vejo um processo aqui eu estou usando a escala log, aqui é um decaimento monoexponencial. Então, se eu tenho um decaimento monoexponencial, nesses tempos que eu estou medindo, é porque aqueles processos de passagem de estado tripleto, ou passagem, ou relaxação interna, não competem com essas taxas de decaimento. Então, aparece aqui somente o tempo de emissão, certo? Assim, de emissão, e esse tempo de emissão é o que vai dar o tempo de vida de uma molécula, se ela estiver isolada e se a gente computa as perdas para o estado tripleto e etc. Mas, assim, essa medida de tempo de vida aqui, então, ela vai me dar o tempo de vida da molécula naquele sistema, certo? Assim, então, ela vai me dar, computando aqui a relaxação interna, a passagem para o estado tripleto e etc. Então, aqui eu estou mostrando, assim, como eu mostrei aqui, foi aqui que apareceu a pergunta da Letícia, que eu tenho a mesma raiz, né, o mesmo núcleo de molécula, o mesmo esqueleto aqui, só que esse radical CN ele foi colocado em pontos distintos da molécula, e isso produz, então, tempos distintos de decaimento. E eu acredito aqui que esse radical aqui, ele está perturbando uma série de coisas na molécula, por exemplo, a passagem para o estado tripleto, certo? Assim, da molécula, que vai dar, então, tempos de vida distintos. O tempo de vida, basicamente, ele pode ser dado por essa relação aqui, como eu falei na aula passada. A gente pode calcular isso, existem teorias para isso, e a gente pode tirar o tempo de vida esperado para aquela uma dada molécula, mas que isso aqui também não leva em conta esses aspectos, assim, se você colocar esse grupamento aqui em diferentes carbonos da molécula, e vai alterar o tempo de vida enormemente, cada cor que corresponde a um decaimento. Então, isso aqui é uma estimativa grosseira, né? Assim, é uma estimativa grosseira, aqui mais para um átomo, certo? Para um átomo do que para uma molécula, certo? Assim, então, um átomo também tem um decaimento desse tipo, assim, esse aqui é o conjunto de inúmeros átomos que estão decaindo, que faz aquela medida, mas você pode comparar com o valor teórico atômico. Mas quando eu tenho moléculas, isso eu falei na aula passada, assim, parece que não ficou claro na aula passada. Então, a Letícia, eu acho que está ficando mais claro. Eu lembro que a pergunta dela veio aqui, ela perguntou se esse sistema for maior, aqui pouco altera. O importante é a perturbação de cada
grupamento aqui, a cada posição que esse grupamento produz na molécula, e aquilo perturba enormemente a molécula, e ela, como a gente vai ver, assim, eu vou mostrar logo agora, ela vai perturbar esse processo de decaimento, e cada um, então, vai decair em tempos distintos. Então, esse aqui é um exemplo. Vamos supor, se eu pegar uma molécula isolada, essa molécula, cada uma com esse grupamento CN de diferentes carbonos, são amostras distintas, então a gente vai ver tempos distintos de decaimento. Aqui estou mostrando que o tempo de vida é dado, então, quando é calculado exatamente quando o tempo em que o tempo de medida, que é igual ao tempo de vida, quando isso acontece, essa exponencial, esse aqui vai ser e elevado a menos 1, e exatamente o tempo em que a intensidade cai para 37% da intensidade inicial. Certo? Esse 1 sobre E é 0,37, isso é 37% da intensidade inicial. Para essa intensidade aqui, para um decaimento monoexponencial como esse aqui, esse é o tempo de decaimento. Então, você pode tirar direto da medida de tempo de vida, certo? Esse tempo de vida aqui, ó. Então, mas eles podem ser calculados, mas isso aqui é feito para o sistema atômico, não para o sistema molecular. Então, a medida de tempo de vida, ela dá basicamente esse tempo de vida, esse tempo de vida, que é o tempo médio em que a molécula, que o fóton é emitido para aquela molécula. É lógico que a gente tem que levar em conta, quando acontece, essa molécula agora está interagindo, eu tenho que levar em conta, então, processos não radiativos extras, que faz com que esse tempo de vida caia. Então, se aumenta aqui, um K a mais aqui, esse tempo vai cair. Esse K a mais pode ser, então, a passagem para o estrado tripleto, como a gente pode ser que esteja ocorrendo isso. Então, voltando, então, aquele processo, né, assim, aqui eu estou mostrando também uma outra coisa que pode alterar, além daqueles todos raros que eu falei, quando a molécula está num solvente, né, assim, quando ela está num solvente, a interação da molécula com as moléculas do solvente, assim, a gente chama isso de solvatação, a perturbação no fundo, a molécula está vendo um meio com constante elétrica distinta. Então, assim, eu mudo a configuração eletrônica através da mudança da distância interatômicas entre as moléculas. Então, assim, o solvente ele pode alterar os estados eletrônicos, os estados da molécula. Então, a molécula no solvente, você pode falar que ela é a mesma molécula. Se eu tiro ela do solvente, isolo ela vai decair aqui num dado tempo, aqui, o azul, em alta eficiência. Mas se eu ponho o solvente, eu acoplo, eu tenho um outro processo que eu não falei, assim, eu falei processo de transferência de energia. Uma outra forma de perda do estado excitado aqui é esse processo que eu tenho essa mudança da molécula como se estivesse mudando aqui, ó, né, assim, mudando a molécula aqui é como se estivesse dentro uma outra, é como se fosse uma outra molécula, mas apesar de ser a mesma molécula no solvente, eu posso, então, perder energia, principalmente esse elétron aqui, pode passar uma fração da energia para as moléculas do solvente através de choques entre essa molécula e as moléculas do solvente, e isso pode induzir uma relaxação mais rápida interna aqui, e eu posso também transferir energia para a molécula do solvente, assim. Mas isso é muito raro, mas pode
a acontecer, eu posso perder energia para a molécula do solvente. Aqui, no caso, eu posso perder para uma outra molécula que esteja no solvente e eu veja a emissão dessa molécula que tem um tempo de vida maior. Mas, de todo modo, essa molécula, a eficiência de emissão, devido ao fato que eu posso perder energia para essa molécula aqui, agora tem outro tempo de vida, uma outra eficiência de emissão, porque eu posso perder energia para o solvente, isso pode alterar, então, os tempos de vida. A eficiência de emissão daquela estado excitado, porque eu posso perder esse estado excitado ou para uma molécula já uma aceitadora do solvente, eu posso perder também esse elétrico para o solvente. Certo? Isso depende. Então, eu posso perder aquele estado excitado e a eficiência de emissão pode cair, como a gente está vendo aqui. Antes eu tinha uma eficiência 1 aqui, ó, uma intensidade 1, e no solvente ela passa a emitir com uma eficiência bem menor. Assim, e se eu transfiro agora para outra molécula que emite luz no solvente, eu passo a observar o fóton daquela molécula que tem tempo de vida totalmente distinto e eficiência também totalmente distinta naquele solvente. E, então, eu tenho que levar em conta essas coisas todas. Eu não sou muito expert nisso, assim, os químicos já sabem bem disso. Eu nunca trabalhei com isso diretamente, mas eu só estou dando um exemplo de como uma molécula pode alterar devido à constante elétrica daquele meio, e os estados da molécula muda e pode também alterar também a passagem para o estado tripleta, etc. E o tempo de vida ser totalmente distinto, eu posso perder mais, também não só para o solvente, mas para o estado tripleta e a eficiência cair. Então, assim, o estado tripleta é não emissivo. Eu não sei se está claro, mas assim, só estou dando exemplo assim, dos cuidados que a gente tem que ter para entender melhor as coisas, mas eu vou falar um pouquinho mais de eficiência mais na frente um pouquinho. Aqui está um outro exemplo, como o processo de transferência de energia altera o tempo de vida. Aqui é outra maneira de ser. Aqui eu estou colocando a transferência de energia entre duas moléculas de forma organizada, não caótica, como aquele processo de migração, certo? Assim, aleatório. Aqui eu estou pondo dois cromófilos juntos, ligados um ao outro. Se essa molécula que liga esses dois cromófilos, ela está estendida, esses dois moléculas vão estar longe um do outro, certo? Essas duas moléculas, verde e vermelho, vão estar longe um do outro, e não existe processo de transferência. Eu saio fora do raio, essa distância que é maior que o raio de fósforo. Não sei se você lembra, aquele R0, e a probabilidade de transferência para essa molécula aqui cai. Vocês lembram que quem faz o acoplamento são os estados vibracionais das duas moléculas. Então, quando eu cito a molécula verde, para esse caso aqui, ela emite nela mesma, certo? Assim, ela emite um fóton nela mesma, eu recolho esse fóton, então eu vou ter um decaimento maior que seria eu estou medindo o tempo de vida da molécula doadora, que é a verde, o decaimento verde, e não estou interessado na emissão da molécula vermelha. Estou pegando só o fóton, através de um monocromador, só pegando o fóton verde. Quando agora eu aproximo essas duas moléculas, eu faço com que esse ligante aqui, entre essas duas moléculas, ele vai ter uma hora que ele pode fechar, certo? Assim, então, eu vou ter uma probabilidade muito grande de transferir da molécula verde para a molécula vermelha. Então, eu não vejo mais fóton emitido ou poucos fótons emitidos porque aqui eu estou vendo N moléculas, inúmeras moléculas que estão ligadas, N pares, e eu estou pegando foto desse N pares e estou fazendo a curva de decaimento. Então, quando então, para a molécula isolada, longe, eu tenho um decaimento longo. Quando eu aproximo aqui, ela prefere passar para a molécula verde, então eu perco os fótons dessa molécula verde aqui. Ó. Eu vejo poucos fótons, quer dizer, o processo de perda é tão grande
tão rápido e tão forte, tão intenso, que eu só vejo os fótons da molécula verde sendo eliminados rapidamente nesse processo. Eu vejo só a contribuição de poucas moléculas, de poucos sistemas que estão longe, decaindo ao longo do tempo, assim, mas eu vejo, então, essa passagem não radioativa do estado excitado para outra molécula rapidamente, e aqui eu estou vendo basicamente a perda de fótons nesse processo. Tem um processo rápido, então eu vejo essa perda de fótons, que eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho, mas assim, é assim que a gente vê a mudança do tempo de vida devido a um processo não... a competição entre... da competição entre o processo radioativo e da transferência. Então, a molécula pergunta, certo? Ou eu decaio radioativamente, ou eu vou passar para outra molécula através do processo de transferência, de frete. Com isso aqui, eu perco esse fóton aqui, certo? Eu não vejo o processo, então eu vejo poucos fótons pingando aqui, e esse processo poucos fótons pingando, ele me mostra a passagem não radioativa desse processo. Então, eu vejo, então, todo esse processo de passagem, de transferência, a partir desse decaimento rápido aqui. Certo? Então, eu dou preferência a um processo não radioativo, certo? Que é esse aqui, em vez de emitir. Então, as poucas moléculas que emitem são aquelas que não estão muito próximas, quer dizer, esse nó aqui não está tão próximo do outro. Então, eu estou vendo os fótons aqui que as moléculas verdes emitindo que não estão tão próximas. Então, assim, estão sendo eliminados. Então, esse processo radioativo compete com o processo não radioativo de transferência. Isso está explicado aqui. Então, assim, eu vou ver então dois decaimentos. Um processo rápido de decaimento, quando a molécula está próxima uma da outra, aqui, quando elas estão próximas, eu vejo um decaimento, basicamente, as perdas do estado excitado por frete, né, por processo de transferência rápido. Aí depois esse processo aqui é tão rápido, né, assim, que ele decai rapidamente aqui, ó, ele ocorre num tempo tão curto, que as moléculas que estão não ligadas, elas passam, eu começo a ver as moléculas que tinham, os processos em que eu não tenho transferência de energia, os fótons das moléculas que não estão ligadas, certo? Que não estão ligadas com uma molécula aceitadora. Então, é tão rápido esse processo que as moléculas que estão próximas, eu vejo o decaimento rápido aqui dos fótons delas, mas depois que esse processo de decaimento desaparece, sobrevivem as moléculas que não estão ligadas, certo? E elas continuam emitindo como se não tivesse ligado num tempo longo. Mas aqui eu já perdi uma quantidade enorme de estado excitado pelo processo de frete, certo? Então eu consigo ver essas coisas todas nessa curva de decaimento, e essa curva de decaimento total aqui, ó, deixa eu apagar aqui, eu tenho então um decaimento rápido devido ao processo não radioativo, e depois aquelas moléculas que não estavam ligadas na solução ou qualquer coisa, que eu vejo elas emitindo no processo normal de decaimento longo dessa molécula verde. Então eu estou vendo aqui a molécula verde doadora, que essa molécula verde doa o estado excitado para a molécula aceitadora, eu estou vendo só o verde. Então, com isso, eu consigo acompanhar esses processos de decaimento entre uma molécula. E estou mostrando que esse processo, quando eu tenho um aglomerado de moléculas, esse aglomerado pode alterar enormemente o tempo de vida da molécula a partir desse processo de eliminação de fótons para a molécula aceitadora. Eu vejo tudo isso numa curva de tempo de vida. Então, no final, a curva de tempo de vida, eu vejo o processo rápido e o processo lento, que é dado por processo rápido. O frete, a soma dos dois processos. O frete,
que é esse processo aqui rápido. Eu não consigo fazer essa curva, mas eu vou mostrar para vocês logo agora, mais para frente um pouquinho. E depois as moléculas que estão separadas, que têm tempo de vida normal, longo, que ela tem, certo? Esse tempo de vida aqui, ó, certo? Então, eu estou mostrando para vocês a ideia, assim, como que são as coisas, certo? Assim, eu posso ver um processo não radioativo através de uma curva de tempo de vida que mede radiação, que mede luz, certo? E está tudo embutido aqui nessa curva. Então, por isso que a importância das medidas de tempo de vida, que ela traz muito informação dos processos óticos envolvendo entre moléculas, como as moléculas estão, se estão aglomeradas ou não, próximas ou longe. Eu consigo tirar tudo nessa curva de tempo de vida. Bom, eu acabei aqui na aula passada e vou acabar essa aula de novo no mesmo ponto. Mas eu estou repetindo a aula, mas acho que essa aula está mais completa. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma medida de uma molécula em solução, assim, praticamente isolada, uma molécula não vê uma outra, certo? Ela pode sofrer aquele efeito de solvatação que eu falei, isso alterar o tempo de vida, mas pode alterar a eficiência, mas já que eu normalizo assim, assim, essa molécula aqui não está sofrendo muita influência, certo? Assim, aqui ela está computando também as perdas também que é constante para o estado tripleto, ou etc. Mas, assim, aquela molécula isolada tem um tempo de vida longo, certo? Assim, um tempo de decaimento longo, assim, vocês estão vendo que o decaimento estende para tempos longos, né? Aqui, vocês estão vendo que esse exemplo que eu estava usando laser com repetição de 80 MHz, vocês estão vendo que essa amostra aqui foi medida com um laser, não de 80 MHz, eu acredito, com um laser um pouquinho, uma taxa de repetição um pouquinho menor, talvez de 50 MHz. A gente tem laser aqui, a gente pode alterar essa taxa de repetição para alguns lasers, a gente tem isso também no microscópio, como vocês vão ver, a gente pode alterar a taxa de repetição, principalmente com os lasers de diodo. A gente pode alterar essa taxa de repetição. Mas ela é importante ser alta, porque eu consigo, então, fazer uma estatística boa. Cada intervalo entre pulsos eu vou ter um foco. Então, você imagina que se a taxa de repetição for muito baixa, eu vou ter muito pouco, levar um tempo enorme para fazer essa medida de acumulação aqui. Então, quando eu pego essa molécula, eu cristalizo ela, certo? Assim, eu coloco ela muito próxima, certo? Essa molécula aqui, ela tem o tempo de vida cai, quer dizer, uma molécula está vendo uma ou outra. Agora, na solução, assim, quando eu formo um agregado, certo? Um agregado molecular, esse cristal está tudo ordenado. Então, o processo de transferência de energia vai depender da ordem das moléculas. Elas podem estar assim, ortogonal uma outra, e o processo de transferência de energia não ser tão eficiente. Então, eu tenho aqui perdas por processo de transferência de energia, mas a ordem cristalina impede, assim, uma organização dessas moléculas. Agora, quando eu agrego, vocês lembram, as moléculas ficam superpostas uma da outra, assim, eu posso ter um agregado H e um agregado, vocês lembram, um agregado J, que uma molécula está bem próxima da outra, mas assim, uma está interagindo assim, e a outra integrada, aqui é o H e aqui é o J, certo? Então, assim, dependendo do arranjo molecular, a transferência de energia é muito eficiente, certo? Assim, então, eu excito essa molécula aqui, então ela pergunta, eu emito ou transfiro?
dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, o processo de transferência de energia e migração é tão alto que aqui está incluído, então, também as perdas por defeitos, certo? Assim, então, aqui, esse decaimento aqui inclui... se vocês me desculpem aí, meu computador está dando problema. Então, assim, pode ser que agregado, em que a configuração, eu falei para você que os dipolos, a interação de transferência de dipolo, aqui no caso um dipolo está ortogonal, então o processo é proibido, né? Então, eu estou mostrando que as diferenças, como que o agrupamento, o arranjo molecular pode alterar de forma maior ou menor o tempo de decaimento daquela molécula. Falei em solução, etc. Aqui eu estou colocando agregado, aqui estou mostrando diferentes agregados. Aqui, né, assim, aqui eu só estou dando exemplo assim, de agregado, apesar que aqui você tem que levar em conta o aspecto que a transferência é coerente, sabe assim, é coerente, e o processo de transferência de energia é incoerente. Quando é coerente, é totalmente diferente, mas assim, o que eu quero só ilustrar é que se eu tenho uma única molécula, ela tem um tempo de vida dessa ordem aqui, certo? Quando eu tenho agora um aglomerado, o tempo de vida muda enormemente, assim. Mas isso aqui é para transferência coerente, é totalmente diferente da incoerente, que é a transferência de energia por fósforo. Mas assim, é só para dar exemplo de como que as coisas mudam e a gente tem que aprender isso tudo para a gente ser bom nessas coisas. Um outro exemplo é o aspecto seguinte. Essa molécula aqui, só para dar um exemplo, assim, essa molécula aqui, ela tem dois arranjos, assim, um arranjo, um sistema conjugado pequeno. Aqui, talvez a Letícia ela vai ver aqui o efeito do tamanho. Essa molécula é um sistema conjugado, vocês estão vendo que ela é conjugada, bem conjugada. Esse anel aqui, ó, ele colocado dessa maneira, ele tem um grau de liberdade de rotação. Esse anel fica que nem uma biruta rodando aqui, certo? Fica que nem uma biruta rodando. E quando isso acontece, assim, essa rotação aqui, assim, eu não entendo muito bem, assim, eu só estou dando exemplo, esses aspectos aqui, sabe? Está fugindo um pouquinho do que eu entendo, mas quando ela está rodando, essa molécula, vamos supor, num líquido, o grau esse anel aqui, ele vai estar girando enormemente, numa solução, vai estar girando enormemente, e o tempo de vida desse sistema aqui, que tem esse anel girante, tem um tempo de vida extremamente curto. Agora, quando eu polimerizo essa molécula numa matriz, que assim, esse aqui está numa matriz líquida, eu polimerizo, coloco essa matriz numa matriz que restringe a rotação desse anel, essa molécula passa a emitir num tempo de vida extremamente longo. Certo? Então, assim, o que eu quero falar aqui? Aqui também a conjugação aqui, ó, ela passa a ver essa outra anel aqui, ó, essa outra molécula, certo? Você está vendo que essa molécula aqui não só é conjugada ao longo desse esqueleto aqui, mas também essa conjugação estende para outros lados, para esse anel que antes, a rotação quebrava a conjugação, qualquer rotação, qualquer rotação quebra essa conjugação que está agora acoplada. Se esses anéis aqui estão planos, formam um sistema plano, eu tenho uma conjugação aqui também nessa molécula, talvez a Letícia pode ver aqui que eu falei que não altera, mas assim, vocês estão vendo que quando eu tenho uma torção desse anel
em forma de rotação, aqui, eu quebro essa conjugação que estende para todo esse anel. Isso altera totalmente o tempo de vida. Eu não entendo bem esse guia. A princípio, eu não esperava isso, certo? Assim, mas só estou mostrando que talvez a Letícia fique contente com esse exemplo. E aqui é um exemplo que, para essa molécula, eu estou alterando a viscosidade. Oh, meu Deus, eu estou mexendo errado, desculpa. Eu tenho que vir aqui. Eu estou mostrando a alteração, aqui é a viscosidade da solução. Vocês estão vendo que essa molécula aqui pode ser um medidor, a partir de medir tempo de vida, da viscosidade da solução, dessa solução em que essa molécula está. Então, eu restringo a rotação dessa molécula para alguma dessas moléculas, eu vejo que o tempo de vida para esse sistema altera muito. Mas uma outra maneira de... aqui está para essa molécula, que ela tem agora também esse grupamento aqui que está agora mostrado. Quando eu ponho isso numa solução viscosa, esse grupamento aqui evita com que esse anel gira devido à inércia que esse anel vai encontrar para girar numa solução mais viscosa e até a mudança do tempo de vida. Só estou dando exemplo só para vocês terem uma ideia de como que a coisa pode ir, assim, aonde que a gente pode ir chegar analisando as curvas de decaimento. Estou quase acabando, tem 4 minutos, então, olha aqui, eu não vou dar conta, eu não vou terminar isso aqui, mas eu quero só mostrar para você o meu ponto de vista, como eu vejo uma curva de decaimento desse tipo aqui. Então, eu tenho aqui uma molécula, eu simulei um decaimento. Essa molécula, ela tem um decaimento isolado, ela tem um decaimento monoexponencial e tem um tempo de decaimento da ordem de 5 nanosegundos. Então, o tempo de decaimento radiativo para essa molécula isolada é da ordem de tempo de 5 nanosegundos. Aí eu incorporo para essa molécula, eu faço com que ela um outro processo que compete com esse processo radioativo, e são aqueles ralos. Eu coloquei aqui um processo de perda de fótons rápido, certo? Assim, aqui, essa molécula, eu excitei com laser aqui e vejo o decaimento. Quando eu incorporo esse processo não radioativo, que seria dado por um processo da ordem de não radioativo de 1 nanosegundo, aqui está, aqui, ó, eu tenho a soma de um processo radioativo aqui, eu tenho um processo competitivo da ordem de 1 nanosegundo. Então, o tempo de vida não radioativo é da ordem de 1 nanosegundo. Eu consigo ver, então, as perdas de fóton em que, à medida que esse processo vai ocorrendo. A hora que esse processo não radioativo ele decai, ele acaba, resta aquelas moléculas que não têm efeito desse processo não radioativo. É como aquele negócio do Fred. As moléculas que sobreviveram a esse processo rápido, não radioativo, elas emitem nessa região de tempo longo. Então eu vejo a emissão remanescente daquele conjunto de moléculas que eu citei, aquelas moléculas que não têm efeito, não sofreu nenhum efeito não radioativo, quer dizer, ela não competiu no ambiente que ela está, ela preferiu emitir naqueles tempos longos. Mas vocês estão vendo que o processo de eliminação do estado citado é tão rápido, que ocorre nessa taxa, e vocês estão vendo o efeito, então, desses dois processos. E com isso, eu vou explicar isso na próxima aula, eu consigo, então, determinar processos não radioativos que competem com processos radioativos. Pode ser que esse processo não radioativo seja tão intenso que eu vejo só esse decaimento aqui, certo? Rápido, certo? Vocês me desculpam aqui, ó, esse processo roxo aqui, certo? Tão rápido que eu vejo
e não vejo, eu vejo nessa escala aqui poucas moléculas decaindo que sobreviveram. Então, o processo não radioativo é tão eficiente que eu posso, então, tirar a eficiência do processo radioativo. Se eu não tenho esse processo não radioativo, a eficiência eu posso tirar exatamente a taxa de radioativa dividido pela taxa total, quer dizer, não radioativa e a radioativa. Então, assim, a taxa radioativa é fixa, né? Assim, quando eu coloco um processo não radioativo, ele vai eliminar o estado excitado rapidamente, e então eu vejo, assim, eu posso, então, calcular. Se eu não tenho nenhuma taxa não radioativa, a eficiência é uma, a eficiência quântica de emissão que eu estou tratando, eficiência quântica de emissão daquela molécula, assim, eu não estou tratando os fótons recolhidos, eu estou tratando a probabilidade de emissão. Se eu tiro a taxa não radioativa, a eficiência é 1, esse valor aqui é 1, e isso vai me dar, então, uma eficiência de... o número de fótons emitidos é 100%, certo? Eu consigo pegar esses fótons todos que são... Eu citei e eu estou conseguindo medir esses fótons todos. Agora, quando eu coloco o processo não radioativo, incorporo ele aqui, então essa taxa que entra, que vai ser dado, a taxa é 1 sobre o tempo não radioativo, eu posso reescrever isso aqui, ó. A taxa radioativa é 1 sobre o tempo radioativo, e a taxa não radioativa é 1 sobre o tempo que leva para esse processo não radioativo, que eu coloquei 1 nanosegundo. Quando eu faço essa conta aqui, em termos de tempo de vida, de tempo de decaimento radioativo e não radioativo, do processo não radioativo, eu tenho, então, aqui, eu posso reescrever essa expressão em termos dos dois tempos que eu meço na curva de tempo de vida. Então, eu medi aqui um tempo da ordem, eu consigo medir um tempo rápido da ordem de 1 nanosegundo, e também um tempo da ordem de 5 nanosegundos, são esses fótons que sobrevivem aqui, ó, certo? Então, eu consigo tirar esses fótons que sobrevivem, tempo longo, que tem a mesma taxa dos tempos, se a molécula estivesse isolada, eu consigo ver, então, quando eu faço essa conta aqui, eu obtenho que a eficiência, levando em conta esse processo rápido, vocês estão vendo aqui, ó, eu elimino rapidamente os fótons, sabe assim, eu limito a maior parte dos fótons, assim, aqui é uma ordem de grandeza. Então, em poucos segundos, em poucos nanosegundos, eu já elimino uma grande quantidade de fótons emitidos por processo não radioativo, praticamente 10 vezes, eu perco 10 vezes o número de fótons emitidos. Quando eu calculo isso aqui, ó, essa eficiência, essa eficiência cai para 0,2 ou 20%. Assim, 20% nessa amostra aqui, 20% desses fótons que eu estou medindo, que eu consigo medir, são fótons que eu meço, são resultantes do processo radioativo, e o resto vai para o ralo, certo? Assim, o resto eu perco. Então, se eu pego aqui, ó, esses fótons todos aqui que eu acumularia, aqui são os fótons que eu acumulo, que eu consigo acumular, mas esses aqui são todos os fótons que eu perdi nesse processo, certo? E essa eficiência aqui me dá o quanto que eu perdi, certo? Assim, também, assim, esses aqui são os 20% que eu perdi nessa escala log aqui. Vocês vão ver que isso aqui é muito grande, as perdas que eu tive. Então, eu não quero mais, eu vou voltar isso na próxima aula e vou dar exemplo dos efeitos dos equipamentos, como eu devo fazer essas medidas. Eu acabo rapidamente isso e entro em outro tópico, certo? Eu não estou enrolando vocês, eu acho que para ficar melhor, eu vou voltar isso com mais calma na próxima aula
e explicar melhor. Eu não tive tempo para explicar, mas eu agradeço todos a presença de todos, certo? E eu vou explicar melhor essa curva e acabo esse tópico o que eu acho importante de decaimento da futura